Neste episódio número 3 da nossa série sobre segurança e falhas em equipamentos de refrigeração e ar-condicionado, analisaremos um acidente real relacionado a más práticas de manutenção no setor de climatização de média capacidade. Este caso demonstra como uma combinação de decisões técnicas incorretas, falta de capacitação, ausência de procedimentos de segurança e utilização inadequada de refrigerantes inflamáveis pode resultar em uma tragédia com consequências fatais. Corria o ano de 2014 e numerosos hotéis do estado de Victoria, na Austrália, atravessavam uma situação econômica complicada que afetava diferentes áreas de operação e manutenção. Como consequência dessa crise, muitos estabelecimentos deixaram de investir em novas instalações e optaram por manter seus equipamentos antigos em funcionamento por meio de reparos corretivos de baixo custo, adiando qualquer renovação importante da infraestrutura existente. Essa situação também ocorreu em um hotel tradicional da região. A administração do estabelecimento orientou a equipe técnica responsável pelos sistemas de climatização a limitar as intervenções apenas ao estritamente necessário. Na prática, isso significava realizar recargas de refrigerante e manter os equipamentos funcionando ao menor custo possível, evitando investimentos significativos na modernização ou substituição dos sistemas existentes. Como os mesmos técnicos visitavam regularmente o hotel, desenvolveu-se uma relação de familiaridade com os equipamentos. Essa situação pode ter gerado uma falsa sensação de confiança e segurança, reduzindo a percepção do risco associado a uma instalação antiga que já apresentava histórico de vazamentos recorrentes e numerosas intervenções de manutenção. A mudança de refrigerante que aumentou o risco. Meses antes do acidente, ocorreu uma modificação que posteriormente teria um papel fundamental na investigação. Um dos técnicos envolvidos, cuja experiência principal era a mecânica automotiva e não a refrigeração comercial, procurava uma solução econômica diante da escassez do refrigerante R22, um produto que durante décadas foi amplamente utilizado em sistemas de refrigeração e ar-condicionado, mas que havia sido gradualmente retirado do mercado devido aos seus efeitos negativos sobre a camada de ozônio. Com o objetivo de realizar as recargas ao menor custo possível e sem efetuar modificações importantes no sistema, o técnico decidiu utilizar uma mistura comercial promovida como substituto direto do R22. Esse produto destinava-se principalmente a pequenos equipamentos de refrigeração doméstica, onde seu uso havia sido aprovado sob determinadas condições. Naquela época, essas misturas eram comercializadas como soluções rápidas para prolongar a vida útil de equipamentos antigos sem a necessidade de realizar conversões complexas. Entretanto, o técnico desconhecia que a mistura utilizada continha uma mistura de R608A, isobutano, e R290, propano, dois refrigerantes classificados como A3, ou seja, altamente inflamáveis segundo as normas internacionais de segurança. É importante destacar que existia uma alternativa tecnicamente mais segura, o R134A. No entanto, sua implementação exigia investimentos adicionais, incluindo a troca de óleo lubrificante do compressor e outras modificações no sistema. Devido à idade avançada do equipamento e às restrições econômicas existentes, é provável que tenha sido decidido evitar esses trabalhos complementares para reduzir custos e tempo de intervenção. Aparentemente, a mistura inflamável oferecia uma solução prática e econômica, porém escondia riscos significativos que não foram avaliados adequadamente. O fechamento do hotel e o início do desmantelamento. Em junho de 2014, o hotel encerrou definitivamente suas atividades e iniciou o processo de desmantelamento de suas instalações. O que ninguém imaginava era que as tarefas de desmontagem dos antigos sistemas de ar-condicionado acabariam se tornando o cenário de uma tragédia, posteriormente estudada por órgãos de segurança do trabalho, investigadores forenses e profissionais da indústria da refrigeração em todo o mundo.
Durante essas atividades, ocorreu um acidente que provocou a morte de 2 técnicos. As condições perigosas que se acumularam durante anos. O acidente aconteceu no porão do hotel, um espaço fechado com ventilação limitada e pouca renovação de ar. Os trabalhadores estavam removendo um antigo sistema de refrigeração que durante anos havia apresentado vazamentos recorrentes e múltiplas intervenções de manutenção. Com o passar do tempo, o sistema recebeu inúmeras recargas de refrigerante. Cada intervenção adicionava mais refrigerante inflamável ao circuito. Devido à ausência de registros precisos e ao estado geral de deterioração da instalação, nunca foi possível determinar com exatidão a composição final do refrigerante presente no sistema no momento do acidente. A investigação posterior concluiu que provavelmente existia uma mistura de hidrocarbonetos inflamáveis juntamente com parte do R12 original ainda presente dentro do circuito frigorífico. Essa situação aumentou consideravelmente os riscos durante as atividades de desmontagem e ampliou a periculosidade de qualquer liberação acidental de refrigerante. A formação de uma atmosfera explosiva. Durante o processo de desmantelamento, parte do refrigerante contido no sistema foi liberado para o ambiente do porão. Como se trata de um espaço fechado e com ventilação insuficiente, a concentração de gases inflamáveis começou a aumentar progressivamente. Os técnicos subestimaram essa situação enquanto continuavam executando as tarefas de desmontagem. No dia do acidente, ambos os trabalhadores cortaram várias seções das tubulações de cobre do circuito frigorífico com ferramentas manuais. Ao fazer isso, o refrigerante armazenado no interior escapou rapidamente para o ambiente. Embora os técnicos desconhecessem completamente o perigo que estava sendo criado, em questão de segundos formou-se uma atmosfera potencialmente explosiva. Os hidrocarbonetos liberados misturaram-se com o ar dentro do espaço confinado e atingiram concentrações capazes de inflamar na presença de uma fonte de ignição. A faísca que desencadeou a tragédia. A fonte de ignição acabou sendo algo aparentemente simples e cotidiano. Segundo a investigação, um dos trabalhadores acionou um isqueiro de cigarro enquanto realizava a tarefa. Os investigadores concluíram que essa foi a causa mais provável da ignição. Em uma atmosfera saturada de gases inflamáveis, aquela pequena faísca foi suficiente para desencadear uma reação imediata. A explosão ocorreu de forma instantânea, gerando uma poderosa onda de pressão e uma intensa bola de fogo que envolveu ambos os trabalhadores. As lesões sofridas foram extremamente graves. Um dos técnicos faleceu no mesmo dia devido às queimaduras e lesões internas provocadas pela explosão. O segundo trabalhador morreu posteriormente, em consequência da gravidade dos ferimentos. Lições aprendidas para a indústria da refrigeração. Este caso evidenciou um problema que começava a afetar toda a indústria. À medida que o setor avançava para refrigerantes com menor impacto ambiental, também aumentava o uso de substâncias inflamáveis. No entanto, muitos técnicos que haviam trabalhado durante décadas com refrigerantes não inflamáveis não tinham recebido treinamento específico para operar, realizar manutenção e reparar sistemas que utilizam refrigerantes inflamáveis. A combinação de vários fatores criou as condições ideais para o acidente. O uso de um refrigerante inflamável em um sistema que originalmente não havia sido desenhado para trabalhar com essa substância. A ausência de uma avaliação técnica adequada antes da conversão. Falta de registros precisos sobre as cargas de refrigerante realizadas ao longo dos anos. Presença de vazamentos recorrentes no sistema. Trabalho realizado em um espaço fechado e com ventilação deficiente. Liberação de gases inflamáveis durante a desmontagem. Existência de uma fonte de ignição dentro da área de trabalho. Capacitação insuficiente sobre os riscos associados a refrigerantes A3.
A investigação concluiu que o uso do refrigerante inflamável foi o fator contribuinte mais importante para o acidente e que o porão fechado forneceu as condições necessárias para que a tragédia ocorresse.